A todos. Hoje a gente está aqui com o nosso amigo Fabiano Zica, o doutor das holdings. Ei, Pois Fabiano, é, bem-vindo, tudo bom? tudo ótimo, graças a Deus, Marcelo. Uma honra estar aqui com você. Queria estar presencialmente, mas as nossas agendas dificultam muito isso. É isso mesmo. Fabiano, conta para nós. No meio dessa bagunça digital, muita informação, da maioria incorreta aí na internet, né? Conta para nós, reforma tributária, holding, locação, o que que de fato vai acontecer? Dá uma explanação para nós aí. Marcelo, primeiro, obrigado ao seu ouvinte, obrigado a todos. Eu vou ter que fechar o áudio do WhatsApp aqui que está me incomodando, só um segundo. Agora sim. Marcelo, um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. Obrigado a você que nos escuta aqui, porque o que é mais importante que a gente tem hoje é o tempo. Então, quem está dedicando o tempo aqui merece nossa integral satisfação, nosso apreço. Sua pergunta é muito curiosa, Marcelo. Eu recebo dois, três vídeos por semana com informações incorretas, desatualizadas ou terroristas. Eu sou advogado há 22 anos e eu nunca vi um momento no qual o marketing digital tenha provocado discussões tão profundas sobre projeto de lei. Eu que já trabalhei assessorando deputados em Brasília, nem na época que eu fazia esse trabalho profissionalmente, de acompanhar projetos de lei, emenda e tal, eu tinha tanto trabalho de desmentir as coisas. Porque naquela época que eu trabalhei com deputados em Brasília, a gente estudava, sentava, não tinha esse monte de eu acho isso, eu acho aquilo. Os deputados, os assessores, mesmo a imprensa, tinha um trâmite que fazia com que juntasse Lé com Cré. Hoje não tem. Então, o que é verdade? A reforma tributária é uma verdade, ela já passou em parte. Em parte. O que é verdade, Marcelo? Você sabe disso, seus ouvintes também, mas eu quero tentar simplificar aqui. Nós tivemos na reforma tributária um avanço no que diz respeito à simplificação, que é muito importante. Qual que é? Hoje nós temos o ISS-QN, que é um tributo municipal, um imposto municipal, o ICMS, que é um imposto estadual, nós temos PIS/COFINS, ambas são contribuições, que são federais. A razão pela qual a gente ficou com a reforma tributária com CBS e IBS é essa, porque PIS/COFINS são contribuições e tem natureza jurídica diferente, destinação de receita diferente. Por isso é que nós temos o CBS e IBS que vai ser cobrado junto, igualzinho ao PIS/COFINS, que nasceu como duas contribuições, virou uma e é cobrada hoje dessa forma. Esses tributos foram unificados. Só de serem unificados, eu posso afirmar para qualquer um que o impacto na pessoa jurídica é menor do que na pessoa física. Por quê? A pessoa física que não pagava nenhum desses quatro tributos sobre receita de aluguéis, arrendamentos, compra e venda de imóveis, passará a pagar os quatro tributos. As empresas que em comercialização de imóveis, aluguéis e arrendamentos já pagavam PIS/COFINS passam a pagar três tributos que não pagavam. O cômputo do aumento da carga tributária, ou seja, o que o governo tem dito é que não vai aumentar a carga tributária porque o sistema está montado para ocorrer em vasos comunicantes a partir de janeiro do ano que vem. O que arrecadar de CBS e IBS, que é o nosso IVA dual, o Imposto sobre Valor Agregado, o que arrecadar nele diminui nas alíquotas dos outros tributos. Então, se isso de fato funcionar, o que aumentar nessa carga tributária oriunda da reforma vai diminuir no consumo, o que é bom para todo mundo. O conceito é importante, embora seja bastante estranho que nós estejamos incluindo tributação sobre receita para a pessoa física
que impacte, que seja tributação municipal e estadual. Isso é uma novidade imensa. A gente nunca tinha visto isso no Brasil, nunca teve isso. Nos Estados Unidos tem, porque você tem imposto de renda municipal, você tem outras modalidades tributárias, mas no Brasil, não. Isso é um ponto importante. Em relação ao tributo sucessório, que o Brasil é um dos países que menos tributa a herança. Ainda que fixe na alíquota máxima que foi definida pelo Senado há muitos e muitos anos, de 8%, e ainda é a alíquota atual, ela permanecerá sendo uma alíquota muito menor que a maioria dos outros países. Quando alguém pega uma alíquota zero, alguma coisa assim, são países de baixa relevância internacional. Alíquota zero. Então a nossa vai para 8. Aliás, ela é 8 na maioria dos estados. A única coisa que está aprovada na reforma tributária, sem nenhuma sanção para quem não fizer também, é que ela tem que ser gradual, ela tem que ser proporcional, ela tem que ter alíquotas progressivas. Esse é o texto. Então, eu sempre enxerguei que Minas tem alíquota progressiva, porque Minas Gerais é 5% ou zero. Então, você tem uma alíquota que progressivamente vai de 0 para 5. A legislação de Minas não foi alterada, e ao que eu saiba, e eu pesquiso isso, é meu ramo, não há nenhuma perspectiva de alteração, nem de passar de 5 para 8, que seria o máximo, e nem de criar novos degraus aí de tributação. Mato Grosso já mudou a legislação recentemente. O Amazonas, que era o paraíso fiscal das holdings, mudou. Então, isso também mudou. Outra questão importante que já mudou, que é uma coisa que eu e você vimos há anos, mas não estava na legislação, é o intuito econômico da atividade. Isso, eu e você vimos isso, Marcelo, que a gente atuou juntos em várias fiscalizações e a gente sempre observou esse nível de interpretação dos fiscais que encontrava resistência no judiciário e não encontrava resistência nos conselhos de contribuintes. O que é isso? Para deixar de forma mais clara para o nosso ouvinte. O governo interpretava, sem uma base legal que permitia, se você abriu aquela empresa só com o intuito de economizar tributo. E o governo desconsiderava, com base em uma lei complementar lá de 2001, isso não é novidade, desconsiderava aquela abertura de empresa, aquela situação como simulação por não haver intuito econômico. A gente viu isso pra caramba. O judiciário deu muita guarida ao contribuinte durante várias vezes, que é aquela antiga discussão de evasão e, e sonegação fiscal e elisão fiscal. E hoje está na legislação, isso também é novidade da reforma tributária, que você tem que ter um interesse econômico, não só tributário, na confecção daquele tipo de empresa, de CNPJ e no estabelecimento daquele lugar aonde você escolheu a atividade da empresa. Pois bem, isso impede o que a gente já fez no passado sem nenhum risco jurídico, de ficar abrindo empresas em Manaus, ou em Rondônia, ou mesmo em São Paulo, que hoje é um lugar onde tem o benefício de ser 4% a alíquota de TCMD. O que eu imagino que vai mudar? Não imagino uma unificação de alíquota. Também não imagino que o CBS e IBS vão retirar a autonomia de definição de alíquotas dos municípios e dos estados, porque isso, na minha concepção, fere o Pacto Federativo, que é a capacidade que o ente federado, estado e município têm de determinar as suas formas de arrecadação, uma vez que os tributos são definidos na Constituição, a gestão deles, isso obviamente implica na definição de alíquota, é dos estados e municípios. E se ficar sem essa autonomia, nós vamos ver um prejuízo gigantesco para os estados menores, porque sem benefício tributário, é óbvio que a gente não tem uma Fiat no interior de Pernambuco, por exemplo. Então, Entendi. as É, nossas perspectivas são essas. Para o comércio, que é a área que você mais atua, vai mudar muito pouco, porque o comércio já paga
essas alíquotas. O que vai diferenciar é que possivelmente vai haver um pequeno aumento aí por causa do ISS-QN, que hoje é só um tributo sobre serviço, que vai se tornar um imposto sobre consumo também, por ter sido unificado com o ICMS. Entendi, entendi. Muito interessante. É, como a gente começou dizendo aqui, essa poluição digital, né, ela muito mais confunde do que ajuda. Então, a gente precisa de pessoas que têm experiência, têm histórico, né, na matéria, para poder elucidar isso aqui para nós. Aqui no escritório, a gente percebe que vem muito aventureiro aqui, trazendo desconforto, inclusive para os contribuintes. Enfim, é nítido que, infelizmente, a gente passa por isso. Mas, voltando ao assunto aqui, uma matéria muito razoável, assim, comum, né, no mercado, é aquele empresário, né, que é o perfil do cliente aqui do escritório, que teve certo sucesso e começou a capitalizar os ativos dele em imóvel, né? Constrói aqui um negócio aqui, começa a fazer a locação, aí faz o segundo, faz o terceiro, que está em nome da pessoa física dele, e ele começa a rentabilizar sobre isso de maneira desorganizada, justamente pela essa questão, pela falta de informação, ou às vezes até pela falta de administração mesmo, no sentido organizacional. Essa pessoa, esse empresário lá que tem as lojas lá e começou a capitalizar em ativos de locação, está na pessoa física ou está na holding, de maneira prática, o que que a gente pode aconselhar? Imaginar, não, o cara que tem dois, três galpões, mas tem a atividade comercial dele, ele com holding, sem holding, de maneira prática, o que que a gente pode dizer para essa pessoa? Que caminho que você interpreta em relação ao assunto da holding e ao assunto da reforma? Qual que é o caminho natural a se seguir? Marcelo, o primeiro caminho é a sonegação vai ficar mais cara. Por que que eu digo que ela fica mais cara? Pela primeira vez, nós vamos ter multa para o inquilino que não declarar que paga aluguel. Isso é novidade e já vale a partir de janeiro. Então, aquele acordo de cavalheiros, que na verdade é a combinação de um crime que muitas pessoas fizeram com algum sucesso, porque o cruzamento de dados não permitia tamanho acesso, ou seja, o dono do imóvel combinava com o inquilino de não declarar e ficava por isso mesmo. Essa jogada fica muito mais cara a partir de janeiro. Por quê? A pessoa vai ter que confiar que o inquilino vai topar correr o risco de pagar uma multa por não declarar o aluguel. Isso é um ponto. Outra questão para esse empresário que tem. Então, a primeira delas é regularizar a receita disso. Como eu já disse, o impacto da reforma tributária nas pessoas jurídicas vai ser menor porque elas já pagam PIS/COFINS. Então, para quem não paga, para quem paga um dos quatro tributos, o impacto é obviamente menor. Na pessoa física, tem gente falando assim: ah, eu estou na fase aí que eu não vou ser contribuinte do ICMS, do ICMS do ISSQN, o CBS-BS, né, nosso IVA, a partir de agora eu vou chamar de IVA, para não confundir o nosso ouvinte, eu não vou ser contribuinte do IVA. No entanto, eu quero dizer para esse sujeito que, para ele não ser contribuinte do IVA, ele continua sujeito à alíquota de imposto de renda, que pode chegar a 27,5%. Então, nas pessoas físicas que recebem mais do que R$ 300 mil de aluguel por ano, essas pessoas físicas podem chegar a pagar 40% de tributo. O impacto nela, porque o impacto nela vai ser muito maior. E por que também isso vai acontecer? Porque ela não tem despesa. Nós, Marcelo, orientamos os nossos clientes nas últimas décadas a separarem os imóveis para gerar despesa para atividade operacional. Nós orientamos os nossos clientes a fazerem isso. Só que a atividade imobiliária tem pouca despesa. E com a tributação nela no lucro presumido, essa orientação gerou um grande benefício econômico para os nossos clientes. Nós vamos ter que revisitar esses cálculos a partir de janeiro do ano que vem,
Por quê? O CBS-BS, o IVA, perdão, eu já falei que vou chamar de IVA e estou chamando de CBS-BS de novo. O IVA tem uma característica interessantíssima, que é a compensação dos tributos que foram pagos na cadeia. Não tem a pessoa física não vai conseguir compensar isso, porque são tributos relativos à atividade. Então ela vai pagar a alíquota cheia, por isso que eu estou falando que vai dar quase 40%. Agora, na pessoa jurídica, que nós, nos últimos 20 anos, 30, eu sou advogado há 22, o Marcelo é profissional da área há mais tempo ainda, que nós orientamos os nossos clientes, separe os imóveis da sua atividade. A depender da atividade, nós vamos ter que unificar. O que eu dou tranquilidade para o contribuinte é que fazer essa fusão é razoavelmente simples. É bem mais simples do que o que muitos dos nossos clientes já fizeram, que é registrar os imóveis em nome da PJ. Sair da pessoa física e ir para a PJ é um movimento muito maior do que fazer uma fusão de duas PJs. Que eu acredito, é a primeira vez que eu estou falando disso, eu não vi muita gente falando disso ainda. Eu acredito, Marcelo, que vai ser um movimento que vai nos dar muito trabalho, que vai ser essa unificação de empresas que nós deixamos separadas, porque vai fazer muito sentido lá no final, porque eu gosto muito de dizer para os nossos clientes, Marcelo, que o que importa é a linha final, não interessa a quantidade de linha que tem na planilha. Nós estávamos conversando antes de iniciarmos essa gravação de um conhecido nosso que trabalhou no Simples durante muitos anos, abriu várias empresas no Simples e maquiou a margem dele, porque ele não tinha o controle adequado de despesas, porque ele tinha um monte de CNPJ, compra e venda misturada e etc. Maquiou a margem dele. Maquiou para ele, não é para o governo, não. Não estou falando de sonegação, estou falando de gestão. E aí, quando ele se viu obrigado a unificar isso, por quê? Porque não dá, né? Eu costumo brincar que falta CPF na família. Para o cara que não desenvolve outra forma de trabalhar, esse trabalho de unificação eu já tive a honra de fazer com você em várias outras empresas. Quando a gente vai unificar isso, você tem o susto de realmente calcular receita e despesa, que é algo que a nossa mãe faz com tranquilidade dentro de casa. Receita e despesa. O empresário tem dificuldade de fazer isso? Muita, porque a receita dele não é num dia único e a despesa dele se alonga no tempo através das perspectivas de pagamento. Por exemplo, um aumento de bandeira que nós estamos tendo agora da conta de luz, a mudança de bandeira da conta de luz vai impactar em diversos números no empresário, não apenas naquele custo. Por quê? Porque a energia elétrica tem os tributos embutidos que dentro da cadeia poderão ser compensados. Então, eu acredito que vai melhorar o ambiente nesse sentido, mas vai exigir, sim, de todos nós mais dedicação para entendermos como é que chega-se na última planilha. Porque, com todo respeito, o simples e o presumido emburreceu toda uma geração de empresários ao que pagam um boleto por mês de tributo e ficou confortável com isso, sem o adequado controle de estoque ou de horas a serem disponibilizadas, ou mesmo de precificação, que é um problema que eu mesmo já vivi e você também no passado, problema de precificação, porque a gente só É, tem hora para vender. muita verdade. O Simples realmente ele trouxe algumas soluções e causou outras, né? Foi o efeito colateral do Simples. Agora, avançando aqui nesse assunto, você havia comentado sobre uma questão um pouco mais sofisticada que vocês estão desenvolvendo. Você pode falar para nós assim, de maneira a que os empresários possam entender aí? Claro, eu vou chamar de equity. E o que é desenvolvido nesse trabalho que a gente faz, Marcelo? Governança corporativa, que quando a gente vai falar só de hold patrimonial, a gente está falando da estrutura sucessória de pais para filhos, né, de cônjuges dos filhos, do pai para a mãe, da mãe para o pai, essa estrutura de governança corporativa, de avaliação real de quanto vale a sociedade, criação e desenvolvimento de KPIs, né, de indicadores de desempenho por função, com a possibilidade dos funcionários se tornarem sócios.
Esse programa nós chamamos de equity. Então, ele envolve tudo isso. E, obviamente, ele só é plenamente exequível dentro da instituição de uma sociedade anônima de capital fechado. Por uma razão óbvia. Eu não vou ter sócios minoritários que eu tenho que lidar com a esposa dele no caso de um falecimento. Na limitada, eu não tenho instrumentos que me permitam essa gestão sem interferência de cônjuges ou filhos, né? O marido, a mulher do viúvo ou da viúva que foram meus sócios, interferindo dentro da estrutura da sociedade limitada. Então, por que que isso é um trabalho que a gente tem desenvolvido no Brasil todo, né? A W1 tem 35 escritórios hoje, mas com atuação em diversas cidades onde ela não tem escritório. Eu estive, por exemplo, na semana passada, nós estamos falando aqui em 30 de setembro de 2025. Na semana passada eu estive em Bragança Paulista atendendo empresários locais e a gente ainda não tem um escritório lá. Então a gente atua também aonde a gente não tem escritórios. Mas eu tenho observado que a demanda de mão de obra, ela é latente indiferente do valor de salário. Porque você vê gente precisando de gerente, você vê gente precisando de diretor, você vê gente à caça de mão de obra especializada que vai pagar seus 10, 15, 20, 30 mil reais de salário e não tem essa pessoa. Aí muitas vezes a pessoa que está escutando aqui fala assim: ah, eu quero ganhar 30 mil. Não, não é. Se você é qualificado para a vaga, já tem gente procurando. Porque a demanda do mercado por profissionais que são experientes e que são capacitados, ela já chega nesse profissional. Mas reter esse profissional sem que ele consiga ser dono é cada vez mais difícil. Então, esse trabalho a gente tem chegado para os nossos clientes com bastante sucesso, temos bastante experiência nisso. E aí também ajuda muito na gestão, Marcelo, porque qual que é o indicador que geralmente o empresário tem em relação ao gerente da sua loja? Por exemplo, lá o cara do supermercado tem várias lojas. Qual que é o grande indicador dele? Faturamento. Então, o gerente bom é o que a loja vende bem. Isso é suficiente para transformar aquele gerente em sócio da empresa como um todo? Não. Então a gente entra para dentro da empresa para desenvolver, né, junto com o empresário, com seu staff, quais são os indicadores necessários para aquela vaga de gerente, para eu realmente entender se ele é bom ou não. Uma coisa que eu adoro dizer, e é fácil todo mundo entender: quer vender muito? Baixa o preço. Quer fazer caixa rápido? Baixa o preço. Mas, obviamente, existe um limite do insustentável. Que existe um limite com o qual eu vou vender, vou pegar o dinheiro e não vou conseguir recomprar e pagar as despesas. Muitos empresários não conseguem entender essa dinâmica que eu estou te apresentando e no momento em que a gente, embora funcione, tá? Por instinto, funciona. É por instinto. O sujeito sabe quando ele pode dar uma promoção, quando não pode, e só qual que é o problema quando ele atua por instinto e não por indicadores? Tudo depende dele. Então, vai dar um desconto, volta nele. Vai contratar um funcionário, volta nele. Nós conhecemos empresários com 200, 300, 500 funcionários que tudo volta nele. Então, com o desenvolvimento de indicadores, eu consigo perceber se aquele sujeito, por situações objetivas, ele é um melhor gerente, mesmo não vendendo tanto quanto um outro, por exemplo. Então, a gente destrincha isso junto com o empresário, e ao destrinchar isso junto com o empresário, a gente melhora para ele também os mecanismos de gestão e chegamos em dois grandes benefícios. O primeiro é a retenção de mão de obra, porque os melhores funcionários ganham um pedaço da empresa. Ganham ou compram com vantagens especiais. Isso é um programa de partnership, de participação dos funcionários da empresa. Isso é um grande validador do modelo de negócio. Se o seu funcionário quer ser seu sócio, o seu modelo de negócio é sustentável, ele vai além de você. E o outro benefício desse tipo de estrutura é que você passa a ter valor. Como é que você tem uma empresa que vale 100 milhões, Marcelo? Se os seus funcionários toparam pagar 1 milhão de reais com horas de trabalho
por 1% dela, ela está validada que vale 100 milhões. Então, quando a gente ouve falar assim, ah, tal cara é bilionário, que, na verdade, se as ações da Petrobras fossem todas vendidas, ela valia talvez 5% do que ela vale, por causa da oferta e demanda. Então, o valor de alguma coisa tem a ver com aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar. E se eu vendi, volto a dizer, 1% por 1 milhão, eu tenho um negócio que vale 100 milhões. Essa validação vai além dos cálculos de valuation, por exemplo, que a sua empresa faz, que o seu time faz. Não estou dizendo que eles são irreais, eu estou dizendo que um valuation como a validação é muito mais fácil de procurar um investidor, de fazer uma fusão, de fazer um investidor ali de um determinado negócio, para que eu possa fazer uma expansão e, de fato, eu saber aquilo que é o meu patrimônio, além daquilo que eu faturo, né? Que o que eu faturo todo mundo Entendi, sabe. entendi. Então, você encontrou essa mecânica aí e está ajudando a turma a fazer uma, es- uma espécie, não, é a retenção, né? Isso. Retenção de talentos aí, de uma maneira que ele se torne sócio, mas que traga garantia para o dono originário do negócio, né? É isso, né? Exato, Marcelo. Que é o seu modelo de negócio desde sempre. A É, é, contabilidade de Riacho já é assim desde sempre. é. O, Entendi, que entendi. você Tá tem, claro. Entendi. você Legal. tem sócios a partir de indicadores de áreas específicas. Eu Hum, conheço bem seu negócio, ele já cresceu o suficiente para que eu não conheça as peças, mas o negócio eu conheço. é, Então, você. E aí, óbvio, se você tem indicadores. Então, por exemplo, o Éder tem um indicador dele lá que cuida da área de recursos humanos. E é seu sócio. Então, e qual que é a grande vantagem disso? Se o Éder capta clientes de outras áreas, ele vai aumentar o faturamento da empresa dele mesmo. Se ele melhora o faturamento de outras áreas, numa recuperação fiscal, por exemplo, mesmo que ele não atue nisso, ele está melhorando a empresa que é dele também. né? É isso mesmo. É isso aí. A gente percebe que, de fato, o empresariado tem muita dificuldade em relação a essa questão de governança, sucessão, e aí isso aí sinaliza ainda mais essa questão de já ter talentos, né, na empresa que possam seguir nesse caminho aí. A É. reforma vai ser uma peneira, né? Vai ser uma loucura isso aí. Realmente, está todo Eu me mundo assustei, inseguro. Marcelo, quando eu estive nos Estados Unidos há alguns anos e fui identificar como as pessoas de lá se aposentavam, já que qualquer pequeno comércio, lá tem muito street mall, que é um modelo que está chegando, chegou no Brasil há pouco tempo, né? Tem muito street mall, você anda um conjunto de loja, anda outro conjunto de loja. Tem muito mais street mall do que shoppings. É um modelo mais barato, né? Lojas abertas, enfim. E eu fui pesquisar quem eram os proprietários daqueles street malls. São fundos. Então, o sujeito compra ações de fundos, muitos deles fundos fechados, embora sejam fechados, são disponíveis para o aposentado médio americano. E ele recebe os dividendos que são gerados dentro daquela carteira de imóveis daquele fundo. Então, isso que o brasileiro só acessa isso via de regra via banco. Né? O cara vai lá e compra o fundo imobiliário tal, 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 ele nem conhece o portfólio do fundo. Esse modelo, eu acredito, Marcelo, que ele vai chegar no Brasil, porque a estrutura jurídica nós temos para isso, e penso que isso vai acabar facilitando muito o entendimento da tributação e a gestão dos ativos. Então, o sujeito muitas vezes vai trabalhar para o fundo, ao invés de ele construir para ele, ele constrói para o fundo. E o fundo remunera, enfim. Eu me surpreendi com isso nos Estados Unidos e falei assim, poxa, o cara aqui, como é que ele faz poderia? Né, cadê os barracão desse cara? Cadê os apartamentos locados? E eles não têm. Eles não têm, pelo menos eu não encontrei, embora tenha buscado bastante. Cadê o sujeito lá que vive dos aluguelzinhos aqui, né? Como meu pai, que tem uns imóveis de aluguel, como, né? Você conhece várias pessoas que têm uns imóveis de aluguel, eu não vejo muito futuro para esse modelo de negócio. Concordo com você que nós vamos peneirar.
como o Brasil é continental e nós temos demanda populacional em cidades médias e até pequenas, nós vamos ter microfundos. É isso que eu imagino. Por exemplo, uma cidade como Lagoa da Prata não tem uma demanda imobiliária que eu imagine para 5.000, 10.000 habitações. Então, microfundos vão chegar lá, é uma demanda que eu observo e imagino que nós vamos chegar lá, captando Faz inclusive sentido investidores porque estrangeiros. tem estrutura legal, né? Tem estrutura contábil, administrativa, faz sentido, sim. É. É, E, enfim, realmente, é interessante o que você está dizendo. É, então, não vamos estender muito, não, vamos deixar esse negócio curto aqui para a turma que quiser. mas antes aí eu que vou te provocar, embora eu sou seu convidado aqui, eu vou te provocar, porque esses dias eu vi, você fez uma postagem que você estava num congresso no Paraguai. Eu falei, Marcelo, me conta mais disso. É, Você me contou, mas então, eu queria que você contasse um pouco mais aqui. E que claro, história de Paraguai aí que está todo mundo falando, e eu é, quero uma fonte confiável, não é a poluição da internet, a pornografia informacional que nós temos aqui, em busca de likes através de informações ruins. Me dá uma informação de qualidade aí do Paraguai, Marcelo. é do, o, enfim, vou contar a origem. Eu conheci o Paraguai através de uma empresa que nós conhecemos. Eu fui lá, caí de paraquedas lá e, enfim, e vi muito sentido no início, na primeira visita que eu fiz. A empresa ao qual eu acompanhei decidiu não fazer a operação, ao meu ver, erroneamente, que teria salvado essa empresa naquele momento. Então, eu percebi que muito próximo ao Brasil, a gente tem grandes soluções que estão realmente à nossa frente. Eu me refiro a Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, basicamente, o Paraguai, respondendo de maneira mais objetiva, ele copiou um regime tributário do México e isso inspirou ao Paraguai, pelo sucesso dessa cópia que ele fez, a implantar novos regimes e desburocratizar o país nesse sentido. Então, qual que é o grande lance da América Latina? Super simples. A América Latina, ela compra de China e Estados Unidos. Basicamente, são desses países. Basicamente, o que se compra dos Estados Unidos e principalmente da China, boa parte disso a parte industrial é finalizada aqui na América Latina, principalmente no Brasil, porque o Brasil é o grande país, né, da América Latina. E por questões políticas, né, o meu comentário não é político, é apolítico, é um comentário empresarial. A indústria está num processo de desconstrução no nosso país. Realmente, ser um industrial aqui no Brasil é, é um ato de loucura. Você tem que contratar um contador, um advogado e um psiquiatra para te acompanhar na indústria. É. Então, o Paraguai, o Uruguai, é um excelente remédio para isso. Então, o cara pisa lá, o imposto é simples, desburocrático, está dentro da zona do Mercosul, ou seja, ele consegue entrar com a mercadoria dele com muita facilidade, então ele desburocratiza e baixa muito a carga tributária. E aí ele sai de problemas, quando eu me refiro em desburocratizar, a quantidade de alvarás, a questão de licenças, a complexidade tributária, sistemas, as questões previdenciárias em relação ao funcionário. Então, tudo é mais simples. Então, é justo ser industrial nesses países que eu estou me dizendo, principalmente em relação ao Paraguai. Então, desde lá, aquele momento, X anos atrás, mais de 10 anos, eu tenho levado indústrias para o Paraguai. Isso não ocorre, obviamente, com frequência, mas eu sempre estou levando. Então, esse evento que você está se referindo, o presidente paraguaio, uma vez por ano, ele fala lá para
pessoas de todos os países. Esse ano tinham 5.000 industriais de todos os lugares, de 5.000, 3.000 eram brasileiros, e ele mesmo vai lá e fala para todo mundo. Então, realmente, a máquina está feita para fazer essa captação e, de fato, ela funciona. Então, você leva para lá, desburocratiza, a mão de obra lá é abundante, eficiente, é um problema, eu acho que é um dos maiores problemas que nós temos no país, tão quanto a questão burocrática de imposto e etc. Então, nós temos uma mão de obra abundante lá e realmente o parque industrial lá uma loucura. Esse dia que eu fui lá, estava processando 900 carretas hora a aduana em Foz. Você imagina que movimento que é esse, né? Fora as outras passagens. Enfim, estou falando em relação ao Brasil, porque lá também tem muito alemão, enfim, muito europeu lá. Então, basicamente é isso, sabe? A gente tem ajudado essas empresas, brasileiras ou não, sobreviver indo para lá, porque algumas atividades aqui no Brasil não têm mais condição de existir. Então, respondendo a você, a gente acabou se especializando nisso, sabe? A gente tem conexões lá nesses países e a gente tenta fazer com que essa turma continue sobrevivendo lá no Paraguai, que aqui tá duro. Eu tenho um amigo com quem eu falo com bastante frequência, que ele liquidou todos os ativos dele que ele pôde aqui, levantou alguns milhões de reais. E você sabe qual que é a dificuldade que ele está encontrando hoje? Ele não se preparou para poder primeiro fazer as declarações dele no Paraguai, não está conseguindo mandar o dinheiro dele para o Paraguai. A gente acha que o Paraguai é terra de ninguém. Compliance do banco está aguardando ele fazer a regularização tributária do dinheiro dele lá. Claro que ele vai enviar, mas ele quer empreender no Paraguai, está com alguns milhões de reais para levar e está com essa dificuldade porque o dinheiro dele é todo lícito, tributado aqui, mas o Paraguai quer que você prove lá. Ou seja, o que o Paraguai quer é que chegue o empreendedor lícito e não o vendedor de droga e o traficante de armas. Isso E eles estão expulsando. exatamente, eles estão passando por um boom econômico, obviamente que tem todos os desafios, né? Por exemplo, a rede elétrica lá colapsou porque é muita indústria. Então, está sendo construído, rodovia, viaduto, enfim, rede elétrica, energia eles não têm como levar a energia. Então, ele está se adaptando a isso. Mas, sim, é uma opção. Eu costumo dar esse exemplo, para todo mundo acha que isso está distante. Vai em um supermercado grande aí, e começa a ler a origem dos produtos. Você vai encontrar, ah, é muito produto. Eu costumo dar o exemplo do pão de alho. Vai pegar lá o pão de alho e ler de onde esses pão de alho estão sendo feitos. Você vai entender o tamanho dessa abrangência que o Paraguai está hoje aí no momento, sabe? Ó, aproveitando aqui sua pergunta, eu estou lançando uma operação nova que esses dias eu cheguei a comentar com você, que é uma operação contábil especializada no setor energético. A gente não teve oportunidade de falar, né? Mas a gente está lançando isso aí. A gente está percebendo que que esse movimento energético agora tá tomando um corpo profissional enfim. Então, a gente está com um escritório agora especializado no setor de energia, eólico, solar, hidrelétrica, que é muito falta mão de obra especializada nisso. Então, agora a gente está com um corpo formado aí, estamos nessa onda aí. É só aproveitar a sua audiência também aqui para falar sobre isso, né? Eu quero muito que a gente converse sobre isso, até como oportunidade de investimento. É aquilo que eu já Exatamente. observei. O modelo com o qual as gerações anteriores fizeram receita não é o que a nossa geração vai fazer. Esse Não. negócio de construir uns imóveis e alugar pode até funcionar, mas o tempo que nós vamos demorar para chegar nisso por causa da tributação que aumentou vai demorar demais. A tributação vai aumentar em torno de 30%. Então, a capacidade de fazer isso
para quem não tem atividade econômica, por isso eu estou falando da questão do fundo. Fundos multimercados, o fundo que tem o supermercado e tem os imóveis locados. Esse fundo vai conseguir compensar melhor o IVA e vai entregar uma tributação menor lá na ponta e, portanto, uma lucratividade melhor. Também tem a questão da tributação de dividendos que está chegando aí e ela vai impactar, sem dúvida, de forma positiva a retenção dos dividendos nas companhias e, portanto, a capacidade de autoendividamento, né? É, Não é nem vai diminuir a necessidade de endividamento porque os empresários serão forçados a deixar dinheiro dentro da empresa sob pena de uma tributação muito pesada. é Isso, verdade. É isso, verdade. isso, isso é um reflexo positivo. O empresário vai falar para você assim, Marcelo, manda 100 mil para mim que eu vou comprar lancha. Eu falo assim, ué, beleza, não vai dar para mandar 100 mil, não. Tem que mandar, vou te mandar só 95 porque 5 é imposto de renda. O cara fala, não, então se eu parcelar a lancha, enfim, o caixa vai ficar na empresa, É né? verdade. Enfim, nós temos muito desafio para frente, viu? Acho que a gente já deu um sprint aqui sobre essas matérias gerais. Esse assunto de holding é uma bagunça na internet. Então, é muito interessante trazer esse tipo de matéria. Obrigado, obrigado pelo papo aqui. Obrigado a você, meu querido amigo, para essa amizade de ah, 35 anos que nós temos. O que eu sinto falta de te dar mais abraço e de conversar mais com você. Vamos fazer essas oportunidades acontecer. Obrigado, eu que te agradeço. Um abraço. Outro grande.